Aleluia. 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 Se você está aqui presencialmente, eu queria pedir que você sentasse um pouco. Existem algumas coisas que precisam ser compartilhadas. O senhor fica? Obrigada. Existem algumas coisas que precisam ser compartilhadas. Eu acho que precisa baixar um pouquinho meu microfone. Aleluia. Aleluia. Nós cantamos aqui sobre descanso, nós cantamos sobre a bondade de Deus. Nós podemos descansar, nós podemos escolher descansar, como Márcia foi muito guiada por Deus para falar aqui. Mas eu quero falar um pouco sobre estar alerta. E parece que estar alerta não tem nada a ver com descansar. Luciana e Márcia não combinaram nada mesmo hoje pro culto. Uma vem com descanso, a outra vem com alerta. Que negócio é esse? Mas nós podemos estar bem alertas e ainda assim desfrutar de descanso. Porque descanso não é dormência. Descanso não é paralisia. É preciso estar muito atento às coisas de Deus para poder descansar quando as coisas do mundo se levantam. E eu não sei se você percebeu, nosso culto está acontecendo no dia 2 de março de 2022. E há quase 2 anos atrás, foi quando estourou a história da pandemia. Eu ainda lembro do último dia que eu fui num café com uma amiga. Eu fui, acho que 15, 16 de março. 2 dias depois, tudo se fechou. E lá em 2020, as pessoas diziam: quando acabar a pandemia, as pessoas vão estar melhores. As pessoas vão estar mais amorosas. As pessoas vão se perdoar mais. As pessoas não vão estar buscando por tantas coisas financeiras a ponto de passar por cima uma das outras. Era isso que a gente falava. E aí chega 2022, depois de não sei quantas ondas, a gente percebendo que o negócio está se acalmando. Guerra. É, de fato, as pessoas não ficaram mais amorosas, as pessoas não ficaram mais pacientes, porque na verdade a Bíblia diz que até o amor de muitos, os que têm amor, o amor de muitos esfriaria. E esse mundo, do jeito que ele está, que jaz no maligno, ele vai de mal a pior mesmo. Não fique surpreso. Nós, como igreja, nós não temos que estar surpresos quando notícias como essa se levantam. Lá em Mateus, no capítulo 24, e eu preciso que você abra lá, você que está com a sua Bíblia, nós vamos ver alguns versículos. Só para esclarecer algumas coisas, porque quando começa esse tipo de coisa a acontecer, esses rumores, essas notícias, né? Quando começou a pandemia, as pessoas diziam: Jesus está voltando mesmo, mas ele estava antes do Covid. Aí começou a guerra, e o povo: olha, Jesus está voltando, mas ele já está mesmo voltando. Quer você atente para isso ou não, quer você perceba ou não. Sabe, um dos maiores segredos do sucesso da igreja em Atos é que as palavras de Jesus, quando Jesus disse: ei, eu vou, mas eu vou voltar, eram tão vivas dentro deles que eles viviam como se Jesus fosse voltar naquele dia que eles estavam vivendo. E de fato, Jesus está voltando. E se eles lá, 2000 anos atrás, estavam perto desse momento, quero dizer para você, você está mais perto do que eles estavam. E nós precisamos viver com essa consciência. Pode ser que Jesus volte e não dê tempo nem de eu terminar essa frase que eu estou falando.
E lá em Mateus 24, talvez você já tenha pensado nesse texto, nesses dias, desde que começou a guerra, né, entre Rússia e Ucrânia. Versículo 6 diz: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Calma. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Ainda não é o fim. Ah, Luciana, então, ainda não é o fim. E nem é comigo, eu não tenho nada a ver com isso que está acontecendo lá. Ainda não é o fim. Não é aqui, não é cá em Portugal. Então, deixa eles lá, eles resolvem lá a situação deles e eu fico aqui vivendo a minha vidinha do jeito que eu estou vivendo todo dia. Eu acordo, vou para o trabalho, volto para casa, como, tomo banho, brinco com meus filhos, depois durmo, depois no outro dia acordo de novo e faço tudo igual, e tudo igual, e tudo igual, e tudo igual, e tudo igual. E aí quando eu vou orar pedindo para Deus as minhas coisas, a minha prosperidade, a saúde dos meus filhos. O que está acontecendo lá não é comigo. Mas deixa eu te dizer algo. O que está acontecendo lá e o que acontece ao redor do mundo, com pessoas que você nunca vai encontrar nessa terra, e você não sabe o nome, a idade nem nada, tem tudo a ver com você. Nesse mesmo capítulo, lá no versículo 42, Mateus 24, 42, diz o seguinte: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam, se o dono de uma casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também, vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Se a gente soubesse quando alguma coisa ruim fosse acontecer, a gente ia se preparar. E nos outros dias, descanso. Mas o descanso em Deus quer dizer que eu estou descansado porque eu sei quem cuida de mim, eu sei quem me guarda, eu sei quem me protege. Mas eu preciso ficar alerta e atento com as coisas do Senhor. O fato de estarmos aqui na terra hoje, o fato de sermos igreja, é para que nós façamos algo. Porque se a gente não tivesse razão de existir, se a igreja não tivesse razão de existir, se fosse apenas para a gente ser salvo e ir para o céu, era assim que ia acontecer. Mas nós estamos aqui na terra hoje com um propósito. E nós precisamos ficar atentos a esse propósito. E o versículo diz aqui, o 42 diz, portanto, vigiem. E essa palavra vigia é ficar alerta, acordado, cauteloso, cuidadoso. E no versículo 44, quando ele diz, vocês precisam estar prontos, significa pronto porque se preparou. E Jesus está voltando. E sabe por que nós estamos aqui hoje? Não é para brincar de igreja, para vir para a igreja. Tem mais uma coisa para fazer, conhecer gente nova, coisa maravilhosa. Fazer amigos na igreja. Nós temos amigos na igreja. Amém? Mas nós estamos aqui para saquear o inferno e povoar o céu. Um dia nós somos resgatados e nós somos chamados por Deus para resgatar outras pessoas. Eu quero que você vá comigo lá para Efésios, no capítulo 6. Talvez você já saiba para onde eu vou. Efésios, capítulo 6. E nós vamos ler o versículo 18. Que diz o seguinte: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente,
estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Essa palavra atentos aqui tem um dicionário que diz que é sem tempo off. Ontem teve feriado, né? E ontem foi meu dia off. Ontem, para não dizer que eu não saí de casa, eu saí de casa para colocar o lixo lá fora e voltei rapidinho. Ontem foi meu dia off. Mas a nossa vida de oração não tem dia off. A nossa vida com Deus não tem o dia que a gente se desliga das coisas de Deus. Não tem o dia que a gente fica desatento. Nós precisamos estar atentos. E a Bíblia diz aqui em Efésios: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração. Tenham isso em mente, estejam atentos. E tem uma versão em português que diz: sejam vigilantes no emprego persistente da sua arma de oração. Nós estamos vivendo um tempo de guerra. Por isso que nós estamos falando de armas. E quando você vai lá, volta em Efésios, né, a partir do versículo 10, esse texto é o texto que fala da armadura de Deus. E ele diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Versículo 11, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 12, pois a nossa luta não é contra pessoas. Algumas versões dizem não é contra carne ou sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E aí ele começa a falar de toda a armadura de Deus, de como nós temos que estar preparados para usar essa armadura. E deixa eu te dizer, essa guerra que está acontecendo entre Ucrânia e Rússia, e se você não entende, deixa eu explicar um pouquinho para você. Talvez você não entenda. Talvez você acha que é só o negócio que está rolando lá e está tudo certo. Não tem nada a ver com você. Mas uma guerra, independente da projeção que ela tem, ela vai impactar a economia mundial. E isso pode mudar o preço das coisas que você compra no supermercado. Eu não sei se você sabe, mas a maior bomba atômica do mundo está na Rússia. E aí, se eles resolverem explodir, a gente está mais perto do que quando a gente estava no Brasil. Quem é do Brasil? Minha mãe já ligou para mim: minha filha, tá tudo bem, qualquer coisa, pega o avião e venha-se embora. Mas independente dessas coisas, digamos que a gente cá em Portugal não tivesse nenhum impacto dessa situação que está acontecendo. Você já parou para pensar que pessoas estão morrendo em conflitos sem ter tido a oportunidade de ouvir falar de Jesus e conhecer e reconhecer Ele como Senhor e Salvador? Você já parou para pensar que tem pessoas indo para o inferno porque a morte delas está sendo acelerada por causa dessa guerra? Luciana, eu não posso ir para a Ucrânia, nem para a Rússia, até porque o espaço aéreo está fechado. O que é que eu posso fazer? Eu quero te contar uma novidade. Você pode ir para a Ucrânia e você pode ir para a Rússia agora. E nós vamos fazer isso. Eu estou falando essas coisas para deixar o fundamento para que a gente faça essas coisas. Nós podemos usar a nossa arma de oração. E a nossa luta, ela não é contra a carne, nem contra a sangue. Mas nós podemos usar a arma da oração. E através da oração, nós podemos alcançar aqueles lugares. Nós podemos alcançar pessoas. Luciana, como é que nós podemos orar diante de uma situação como essa? Nós lemos em Efésios que a Bíblia nos instrui a orar por todos os santos. E sabe que existe uma igreja de Deus na Rússia e na Ucrânia? Existem homens e mulheres de Deus que estão lá. Rick Renner, nós lemos tantos livros dele, ele mora na Rússia. Mas não só ele, pessoas que nós não conhecemos. E nós podemos orar pelos santos que estão naquele lugar, que são nossos irmãos.
Como é que a gente ora por essas pessoas, Lu? Nós vamos orar por eles, assim como o povo em Atos orou, lá em Atos 4. Para que eles tenham ousadia e intrepidez para anunciar o evangelho no meio do caos. O que mais nós podemos fazer, Luciana, para orar por essa situação? A Bíblia nos instrui a nós orarmos pelas autoridades. E nós podemos orar pelas pessoas que têm poder para tomar decisões. Nós vamos orar pelo presidente da Ucrânia. Nós vamos orar por Putin. Luciano, mas ele é um homem mau. Mas ele é um homem mau que precisa se converter, ter um encontro com Jesus para ter a vida transformada do mesmo jeito que nós tivemos. Ele precisa de Deus do mesmo jeito que a gente precisou, ou não? Ou a gente vai escolher quem merece ser salvo pelo que a pessoa está fazendo? Nós podemos orar pelas outras autoridades nas nações, no mundo, para que eles sejam sábios para tomar decisões, inspirados por Deus. Nós podemos orar por um derramar sobrenatural de Deus nessa terra, nesse momento que nós estamos vivendo. Nós podemos orar por balas desviando caminho, e isso pode acontecer. Mísseis desviando o caminho e não chegando no lugar onde eles foram intentados para chegar. Isso pode acontecer. Nós podemos orar por livramento. Nós podemos orar por pessoas desistindo de atirar. E isso pode acontecer, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E nós estamos diante de um campo de batalha. E a nossa guerra, a nossa arma, a nossa luta não é carnal, não é contra pessoas, mas é contra os principados e as potestades que estão atuando nesse momento. O mundo jaz no maligno, mas a igreja tem poder para parar a atuação de Satanás. Luciana, você está dizendo que a gente vai orar e a guerra vai parar? De repente o homem vai acordar e vai dizer: ai, não quero mais fazer guerra. Não, não vai ser assim. Mas os impactos, eles podem ser minimizados em larga escala por causa da oração da igreja. Por isso, esteja alerta. Fique atento. Talvez coisas que estão acontecendo hoje estão acontecendo da forma que estão acontecendo porque algum crente em algum lugar do mundo não prestou atenção à instrução de Deus para orar. E eu falo isso aqui diante de vocês com muito temor e tremor diante do Senhor. E Pai, nós nos arrependemos dos momentos que o Senhor nos levantou para orar e nós não oramos. Queria que você ficasse de pé, você que está aqui. Senhor, nós te pedimos perdão pelos momentos em que o Senhor nos instruiu a orar por situações e nós consideramos que era algo da nossa cabeça. Mas nesse momento nós esvaziamos os nossos pensamentos e o nosso desejo de orar, das orações que nós fazemos por nós mesmos. Esse é o momento de, como igreja, nós direcionarmos essa arma de oração. Para além de nós. E Pai, em nome de Jesus, assim como a Tua palavra nos instrui, nós oramos pelas autoridades. A Tua palavra diz que nós devemos orar pelas autoridades e nós oramos agora em nome de Jesus. Pela vida do Putin, do presidente da Ucrânia, dos líderes mundiais, das nações da terra. Nós declaramos em nome de Jesus sabedoria. Sabedoria para tomar decisões. Nós declaramos em nome de Jesus inspiração. Nós declaramos em nome de Jesus eles sendo guiados verdadeiramente por você para decidir a melhor forma de permear esses conflitos. Nós declaramos em nome de Jesus as reuniões que são feitas para definir os acordos ocorrendo em paz em nome de Jesus. Declaramos palavras verdadeiramente inspiradas por você, saindo da boca de homens e mulheres que participam dessas reuniões. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, pelo povo russo.
Nós oramos, Senhor, pela tua igreja na Rússia. Nós oramos pela tua igreja na Ucrânia. Nós oramos pela tua igreja nas nações vizinhas. Nós oramos, Senhor, pelas nações que fazem fronteira com a Rússia. Nós declaramos em nome de Jesus os líderes dessas nações sendo direcionados por você, Pai. Nós oramos pelo povo dessas nações. Nós oramos pela tua igreja sendo verdadeiramente uma fonte. A tua igreja levantando. Levanta-te e resplandece, igreja do Senhor, porque já vem a tua luz, a glória do Senhor brilhando sobre a igreja na Rússia, brilhando sobre a igreja na Ucrânia. Eu declaro em nome de Jesus as pessoas indo, se a igreja verdadeiramente sendo um farol, atraindo pessoas. Eu declaro em nome de Jesus o teu povo tendo ousadia para pregar, ousadia para anunciar, ousadia. Eu declaro estratégias sobre os pastores e líderes das igrejas. Estratégias. Que a tua igreja se levante com muita força nesse tempo, naqueles lugares. E que nós que somos a igreja e não estamos sendo diretamente afetados agora, nós possamos nos colocar neste lugar, na torre de vigia, no lugar de oração, e orar por essas nações, orar pelo mundo. Nós declaramos em nome de Jesus um derramar do teu Espírito, uma onda do teu Espírito. Declaramos avivamento em meio à guerra, declaramos uma onda de oração, declaramos curas, declaramos em nome de Jesus coisas sobrenaturais acontecendo no meio desse caos. Nós oramos por mísseis desviando a sua rota e não atingindo pessoas. Nós oramos em nome de Jesus por armas não funcionando. Nós oramos em nome de Jesus pela atuação dos teus anjos ministradores da parte de Deus, produzindo livramento. Em nome de Jesus. Visitações de anjos. Eu vejo visitações de anjos acontecendo. Eu vejo escudos sobre pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro que em meio a esse caos, pessoas terão encontros verdadeiros com o Senhor. Eu declaro pessoas rendendo as suas vidas a Jesus. Eu declaro líderes rendendo as suas vidas a Jesus. Eu declaro pessoas que têm sido enganadas, tendo os olhos do entendimento abertos para ver, entender e compreender. Eu declaro em nome de Jesus sobre a igreja de Cristo uma maior consciência da nossa responsabilidade diante desses fatos. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E nós vamos anunciar, nós vamos pregar, nós vamos falar, nós vamos ser ousados, nós vamos ser intrépidos, porque o Rei está voltando. E nós não queremos subir sozinhos. Nós não queremos subir apenas com os nossos familiares. Nós não queremos subir apenas com os nossos amigos, mas todas as pessoas precisam da salvação. E Pai, em nome de Jesus, nós oramos por um derramar do Teu Espírito novo. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. 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 Em nome de Jesus. Setas malignas de Satanás nós declaramos, batam em retirada. A Bíblia diz que o diabo ele anda em derredor, procurando quem ele possa tragar. E eu declaro em nome de Jesus o povo de Deus sendo invisível às setas malignas de Satanás.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós declaramos esse conflito cessando e diminuindo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Há tanto poder nesse nome. 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 Jesus, 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 Jesus. Eu declaro em nome de Jesus pessoas clamando esse nome no meio dessa guerra e sendo libertas, sendo livres. Eu declaro testemunhos de libertações, testemunhos de milagres que nós ouviremos. Eu declaro que neste exato momento pessoas estão desistindo de atirar. Neste exato momento, enquanto nós oramos, operações que estão sendo planejadas, elas perderão sentido. Assim como no Antigo Testamento, a Bíblia diz que Deus barateava o pensamento das pessoas que estavam se juntando contra o povo de Deus. E eles começavam a lutar entre eles. Eu declaro em nome de Jesus, os estrategistas de guerra tendo seus pensamentos barateados, sem entender. Eles vão começar a fazer estratégias e de repente eles não vão entender mais. De repente eles vão olhar para o plano e vai dizer: o que é isso? Eu não entendo. Nós oramos em nome de Jesus. Por um retardamento dos planos do inferno. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E a igreja vai se levantar e a igreja vai estar mais forte. Nós oramos pelas famílias, nós oramos pelas crianças. Pelas pessoas que não têm para onde ir, que estão assustadas, nós declaramos uma paz que excede todo entendimento, guardando as mentes e os corações. Nós declaramos que em meio às ameaças e em meio à guerra, as pessoas que estão em zonas de conflito, elas dormirão. Elas dormirão, elas dormirão, elas dormirão. Elas dormirão. Eu declaro em nome de Jesus que as crianças dormirão em paz e acordarão em paz e não vão se assustar com o barulho das sirenes, das bombas. Proteção, 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 proteção. Assim como o teu sangue nos umbrais das portas fazia com que a morte não alcançasse os filhos de Deus, eu declaro proteção. Eu clamo o sangue de Jesus sobre a vida das pessoas. Nós aplicamos o sangue de Jesus nos umbrais das portas dos corações deles. Proteção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós declaramos paz, nós declaramos paz, em nome de Jesus. Batalhas espirituais são vencidas com armas espirituais. E todas as vezes, e nós estamos falando desse contexto de guerra e nós oramos por isso, mas todas as vezes que você enfrentar algo na sua vida que parecer ser uma batalha,
lembre, não é contra pessoas, não é contra a carne, não é contra sangue. Batalhas espirituais, armas espirituais, porque a vitória já foi garantida por Jesus na cruz. O mundo está doente, jaz no maligno, é isso que a Bíblia diz. E nós não temos mais tempo para lidar com as coisas que acontecem de maneira natural. Nós podemos falar a nossa opinião na internet. Nós podemos compartilhar todo dia uma imagem. Ore pela Ucrânia, ore pela Ucrânia, ore pela Ucrânia, ore pela Rússia, ore pela Ucrânia. Mas se nós de fato não estivermos orando, colocar uma música falando de paz, existe algo que nós podemos fazer. Nós podemos orar. E se nós não estivermos orando, nós estamos desconsiderando a arma que o Senhor entregou nas nossas mãos. Amém. Aleluia. Eu queria já chamar a Elisângela, enquanto ela vai subindo. Eu quero indicar um livro. Olha só. Para um momento como este, a oração nos últimos dias, da Patsy Kamenet. Essa é uma das mulheres que mais inspira a minha vida de oração. E no livro, ela fala sobre como nós podemos orar nos últimos dias. Como nós podemos orar pelas autoridades, como nós podemos orar diante de situações que se levantam, porque de fato nós estamos nos últimos dias. E eu já li e reli esse livro algumas vezes. E se você tem interesse de saber como orar mais efetivamente diante de toda essa situação que nós estamos vivendo, eu preciso te indicar esse livro e vai transformar a sua vida de oração. Amém? Então, Eli...